Boa noite! Que maravilha! Começando as nossas famílias sem limites. Olha que beleza, gente! Agora a gente tem toda terça-noite que der esse novo quadro, Família Sem Limites. As terças que eu não estiver viajando, as terças que não tiver palestra, né? As terças que a gente conseguir. Porque todo dia, de segunda a sexta, a gente já tem as manhãs sem limites. Então, a terça que der, a gente tá aqui à noite com as famílias sem limites. Que delícia! Semana passada, conversamos com a Pri Brenner. E hoje vamos conversar com Tiago e Gabi. Olha que delícia! Que maravilha! Então, sejam bem-vindos, porque o nosso negócio é falar sobre criança, sobre maternidade, paternidade, sobre a relação adulto-criança, sobre esse universo infantil, né, da relação com a criança, não só o universo infantil, esse universo materno-infantil, adulto-infantil, paterno-infantil, né? E hoje, sabe o que nós vamos falar? Sobre a relação de irmãos, irmão mais velho, irmão mais novo, irmão mais velho que quer fazer alguma coisa e que o mais novo não consegue acompanhar. Interessante, vai ser bacana. Na verdade, Tiago e Gabi fizeram contato e falaram: Isa, a gente está enfrentando essa situação, a gente quer gravar um vídeo sobre isso, quer participar do vídeo? Grava aí pra gente anexar no nosso vídeo e tal. Eu falei: vamos fazer uma live? Porque o assunto rende, né? E esse povo achando que eu já dormia cedo, gente? Não é porque eu acordo cedo que eu durmo cedo, né? Uma coisa não tem necessariamente a ver com a outra, viu? Na verdade, eu durmo menos. Às vezes eu durmo mais cedo para compensar, mas não tem jeito, né? Tem marido e filho aqui, 2 cachorros, né? 2 cachorros. Muito bom. Maravilha! Então vamos nós. Ó, Tiago e Gabi já estão na área. Então agora vamos ver se a gente consegue colocá-los aqui para conversar. Vamos ver o que a gente consegue. Deixa eu ver. Vocês já solicitaram para nós falarmos ao vivo? Não, acho que não precisa. Ah, já achei vocês aqui. Parará. Vamos nós. 1, 2, 3 e... Tiago e Gabi entrando. E aí? Dormir é pros fracos, ó. Ih, não deu, não entrou. Mas a gente vai tentar de novo, porque a gente não desiste, não. A gente é animado, persistente, motivado, trabalhado na iluminação. Su, não é chocolate quente. Isso Olá. aqui é... Olá! Sejam Olha, bem-vindos! Eita, que delícia! É chá? oi? É chá? Não, é café. Café essa Eu preciso hora! acordar. Toca aí, tchim. Aqui, deixa eu falar uma coisa. Essa hora eu não tomo nem chá preto, eu tomo um chá. Esse aqui é chá vermelho, estavam me perguntando, né, se é chocolate quente. É chá vermelho com chocolate. Mas nem chá preto eu não tomo, porque senão, né, eu já sou meio pilhada. Se eu tomar alguma coisa que tira o sono nessa hora, já era. Não, mas eu tô precisando porque o dia hoje foi daquele, sabe, assim, muito agitado. Então agora eu preciso ficar um pouco mais agitada para ver se eu consigo falar. Animado hoje foi, né? Animado, assim, né? Tudo trabalhado no positivo. Maravilhoso! Como vocês estão? Tudo bem? Tudo bem. Obrigada, viu, por ajudar a gente nesse momento agora, nessa nova fase, né? Mudamos de fase, né? Os desafios, né? Que legal! Eu fiquei feliz que vocês vieram, né? Ó, vamos gravar um vídeo, vem aí com a gente. Eu falei, bora fazer uma live. Eu acho que tudo que a gente pode trabalhar aberto, né? É uma oportunidade para todo mundo aprender junto, né? Inclusive eu, né? Que entro aqui como a especialista, mas é uma bobagem. A gente sempre acha que vai ensinar e no fim só aprende, né? Então Também, né? é A um gente acha que ganho. vai ensinar eles, a gente acha que Ainda ensina eles e a gente só aprende, né?
Ainda mais com as crianças, né? Com as crianças aí é que a lição é maior ainda. A gente acha que está aqui no papel de ensinante, mal sabemos nós, né? Que viemos foi mais para aprender. E eu acho que quando a gente tem mais de um, o aprendizado não é dobrado, é multiplicado, porque você tem o aprendizado do perfil de um, do perfil do outro e da relação entre eles, que vamos combinar, né? É como se fosse mais um. É ou não é? Gente, parece que eu tenho 10 filhas, tem dia, sabe? É impressionante, é impressionante. Eu falo que quando você tem duas crianças, você não dobra os desafios, você multiplica. Mas o amor também, né? É, isso é fato. Tem, E aí, tem, também tem como tem a compensação. e ver a relação delas também se construindo e se fortalecendo é muito gratificante, né? É Eu muito gostoso. imagino que sim, essa parte. Eu tenho um irmão, né? E Hum, foi só um ano de diferença. Na verdade, eu tenho hum, dois, mas uma eu não tive contato, convívio, porque ela é filha só do meu pai, a gente acabou realmente não convivendo. Mas um irmão, que é um ano mais novo, que eu convivi muito a vida toda, é o único cara nesse mundo, nessa vida, que me faz pensar em ter outro filho. Apesar que isso já é uma decisão tomada e se acontecer foi hum, sem querer. Mas, uhum. mas o Eu vou único com cara. gente. É. É. Por isso que eu já até abro essa possibilidade, né? Porque depois que a gente fala. E justo por isso, porque foi uma relação muito linda e muito cúmplice. A gente foi sempre Uhum. muito cúmplice. Os É, perfis combinavam, então, apesar de brigar pra uhum. caramba, porque irmão que não briga, Claro. não sei se existe, né? E a gente, até adolescente, colocava o colchão um no quarto do outro, ficava até madrugada confidenciando, conversando, contando segredos. E assim, ele era um cara mais calado, assim, então ele Uhum. falava coisas só pra mim, tinha coisas que só eu sabia, adorava, né? Eu Uhum. não, que eu falava minha vida pra todo mundo igual continua, né? Lá, Mas era lá na muito minha casa, legal. lá na minha casa éramos quatro ao todo. Uma galera. E quatro pessoas Completamente completamente diferente. diferentes, com perfis Olha. completamente diferentes e, sei lá, verdades completamente diferentes até hoje. Uhum. E que de Olha alguma só. forma se complementavam, sabe? E pra gente é muito essencial essa vivência delas. E fora que a beleza de assistir essa construção delas duas dia a dia é maravilhoso, É, cara. elas Deve chegaram ser nessa fase incrível. agora de ter segredos com a gente. Então a gente fala, vocês estão falando? Elas fazem assim, é só entre a gente. É linda essa cumplicidade, né? Maravilhoso, né? Maravilhoso. Eu lembro uma vez que eu fiz teatro, né? E a gente estava estudando mesmo um texto, uma peça tal, e tinham duas irmãs e elas ensaiando era assim, elas estavam brigando. Aí alguém se metia, as duas viravam juntas assim, você não se mete! Tipo assim, entre a gente arruma confusão, mas se vier alguém de fora, a gente se une As contra duas. esse. É, assim É mesmo. assim mesmo. Aqui é assim. Já tá Exatamente assim. virando isso. É. Muito legal, muito legal. Gente, me conta então, me falem delas, quantos anos ela tem, porque ao contrário do que as pessoas podem pensar, eu não sei nada do que tá acontecendo. Às vezes eu acho que as pessoas pensam que a gente brifou, conversou, fez uma Não, não. reunião, combinou tudo que a gente ia falar, Uhum. mas na verdade eu não funciono muito assim. Uhum. Algumas pessoas até querem que eu faça isso, mas eu acho que é muito chato você ter que fazer cara de surpresa quando você já sabe da É, história, né? eu Então, concordo com todas as você. caras de surpresa que eu fizer aqui serão verdadeiras, porque eu realmente não sei. A única coisa que eu sei é o tema, né? Que foi quando vocês fizeram contato e falaram, Isa, tá Uhum. rolando uma coisa assim. A mais velha quer brincar de algumas coisas que a menor não acompanha. Não sei ainda muito bem as idades e tal, quero que vocês me Uhum. contem. Quando ela não acompanha, ela fica muito chateada, muito brava, enfim, como a gente lida com isso? Não sei se é isso mesmo exatamente, É mas isso. entendi isso. Então quero ouvir vocês. Uhum. Conta pra mim qual a idade delas, o que tá rolando exatamente. Vamos ver o que a gente consegue contribuir aqui. Bora. E depois vai ter vídeo no canal com a gente colocando isso em prática, que vai ser mais legal ainda. Ah, é Mostrar como verdade. funciona na Olha que prática legal. mesmo. É. Show, show de bola. A Ou gente seja, continua. continua. Cenas do A próximo gente... capítulo. Exatamente, vai ser um link direto. Muito A bom. Nina teve.
tem 2, vai fazer 3 agora em agosto. A Manu tem 5, vai fazer 6 em setembro. São quase 2 anos e 11 meses de diferença entre as duas. Elas se dão super bem, brigam, óbvio, porque, né, o contato direto a gente discute, adultos, imagina crianças, né? Então, assim, Pega, mas não é. acontece aí. Não, imagina, minha casa é perfeita, é um Não, minha comercial cara. de margarina. Mas, assim, elas se resolvem bem, elas se respeitam bem. A gente tem uma frase que a gente usa muito aqui, que é você tem que respeitar o espaço do outro. Então, às vezes, por exemplo, a Nina invade o espaço da Manu, né? Então vai lá e cutuca e não sei o que, a Manu fica irritada. Aí a Nina chora e fala assim, eu falo, o que aconteceu, Nina? Lá, eu invadi o espaço da minha irmã! Já usa as frases, sabe? Então, é fofo. A gente tá fazendo. Acho que às vezes a gente até torce pra invadir pra ver essa cena de novo. E a gente tem outra frase que a gente fala muito, que é mais pra gente do que pra elas, né? Que é lembrar que elas têm 2 e 5 anos. Então, às vezes, tá uma confusão acontecendo, eu falo, meu Deus, parece que vocês têm 2 e 5 anos. Aí elas falam juntas, a gente tem! Elas entraram na brincadeira também, sabe? Porque é pra gente lembrar que elas só têm 2 e 5 anos, sabe? Pra gente não exigir delas mais do que elas podem, né, entender nesse momento. Então, até então, tava, né, o caminho estava caminhando muito bonitinho, o jogo estava dando super certo, só que aí mudamos de fase, né? Tipo videogame. A Manu agora quer brincar de coisas, por exemplo, jogo de tabuleiro, o jogo do mico. A gente faz uma brincadeira de bexiga, por exemplo, que é assim, vamos contar até 10 para ver até quanto tempo a gente consegue segurar a bexiga no ar. Então eu falo 1, ela 2, 3, aí vai até 50, 70, 80, hoje a gente chegou até 100, sabe? Então, assim, é muito legal. Só que a Nina não vai. Ela não vai. E ela não só não vai, como eu tentei já algumas coisas do tipo, tentei fazer ela participar no meu colo, ou, sabe, vamos jogar junto comigo e tal, né? Tendo meio que uma continuação minha, ela não curtiu, ela é bem individual mesmo, assim, né? E tentei fazer o famoso café com leite, também não deu certo, não, porque aí nesse momento ela destrói o jogo. Ela joga o tabuleiro, ela pega as cartas e joga pro ar, pega a bexiga e estoura a bexiga, desliga, assim, sabe? Na verdade, ela está frustrada por não E não acompanhar acompanhar a a brincadeira. brincadeira. Só que, ao mesmo tempo que a gente não quer frustrar ela, a questão toda eu acho que é um pouco É essa. isso. Enquanto a gente não quer frustrar a Nina, A gente quer a estimular a gente também não Manu. quer deixar de estimular a Manu porque ela está pedindo uma coisa. Então, na verdade, é o encontro desse equilíbrio, entende? Como é que a gente lidar com isso? Em vez de separá-las, tentar fazer isso de uma forma que seja. Que não precisa separar as Que não duas, precise ter né? essa separação. Ou talvez precise. Aí, de repente, né, você fala, olha, de repente, nessa fase, é melhor brincar um pouquinho com uma, depois um pouquinho com outra, não sei. A gente estava tentando fazer coisas juntas, entendeu? Mas eu não sei. Por isso que eu vi Show de bola, entendi. E é preocupação genuína, né? Porque é ao mesmo tempo que eu não quero não estimular, não desenvolver uma que está pedindo, que está demandando isso, mas também tem a outra ali, né? E tal, como que eu faço, né? Entendi. Bom, eu acho que tem algumas coisas legais para a gente analisar nessa situação, né? A primeira é que vinha bem. Então, isso é uma coisa legal. Elas se dão bem, elas têm um bom relacionamento e tal. Então, esse é um primeiro ponto. Outro segundo ponto que é bem legal, que vocês estão bem conscientes, é que muda de fase, né? Muda. Uma cresce, a outra vai crescendo. Uma está em outro momento, outra cognitivamente não acompanha. E tem um temperamento forte, né? Para deixar tudo mais animado, né? Para botar a pimenta, né? Porque se fosse só não acompanhar, tá tranquilo, né? Ia ficar ali do lado, ia dar aquela choramingada, mas você ia conseguir terminar o jogo com a outra e tá tudo bem, né? Mas não, ela destrói o jogo, ela joga tudo, ela joga no chão, ela causa, né? E o temperamento da outra, como é? Quando a outra acaba com o jogo, por exemplo, o que ela faz? A Manu é diplomática. A Manu é cristal. Ela olha, ela fala, não vai dar para jogar agora, né, mamãe? Só que assim, sempre não vai dar para jogar agora, sabe? E A Manu, sempre Manu cedendo, né? a Manu tem esse
esse traço de personalidade, assim. Ela é uma criança bastante calma. É, é estranho dizer, mas ela tem momentos agitados. Não, ela é uma criança, ela é agitada, mas ela é uma agitada. criança tranquila, assim, sabe, na relação. Ela assim, ela foge de conflito, sabe? A todo momento. Então, tá dando problema com a Nina, então, poxa, então desencana, vai, depois a gente faz Ela isso. cede fácil. Ela cede fácil, né? Eu falo que E quando a a gente gente tem não um tem filho de cada legal. temperamento... Pode Oi? terminar, Thiago, desculpa. Eu acho muito legal isso, sabe? Porque, assim, nós dois aqui, nós somos irmãos mais velhos. E por muitos anos eu vi minha infância, eu abdicar de muita coisa por causa dos meus irmãos. Ele é menor, não entende ainda, então passa pano, passa E deixa pano, passa ele, pano. ele pode e tal. Enfim. E a gente queria a nossa briga aqui em casa hoje é justamente não cair nesse lugar, sabe? De fazer com que a Manu se transforme numa pessoa que, sabe, que abre mão da vontade dela, porque ela, se ela pediu, ela estava com vontade de jogar aqui. Né? Então, ela já tem esse perfil, né? E tá no lugar de irmã mais velha, que é a que entende tudo, né? Acaba que sem vocês quererem, né? Acaba que isso deve acontecer com uma certa frequência, né? Então... E aí vem a história nossa, que a gente não educa só as crianças pensando nelas, mas com referência na nossa história, que é normal, né? E tem coisa disso que é muito bom, e tem coisa disso que a gente tem que tomar cuidado, né? Bacana. Ó, seguinte, vamos pensar agora então em soluções práticas, tá? Eu falo que eu não sou psicóloga, e como eu não sou psicóloga, eu não preciso ter aquele compromisso de fazer as pessoas chegarem nas conclusões, né? Eu já vou lá falando aqui. Por favor, pelo menos. Ideias práticas. Primeira coisa que eu acho importante é assim, a gente não tem que se prender às ideias que a gente tem pré-concebidas. Eu acho que a gente pode ser livre para testar, tá? Essa é a primeira coisa. Então, assim, por que não separar em alguns momentos? Né? Então, esse é o primeiro ponto que eu quero trazer. Porque tudo muito maravilhoso. Todo mundo quer que seus filhos brinquem juntos a vida inteira, o tempo todo, e se deem super bem. Mas, caraca, se vocês querem preservar o espaço da Manu, e se ela tem esse perfil, talvez um bom jeito de vocês aumentarem a autoestima dela e fazerem ela perceber o quanto ela é importante, o quanto ela é especial, o quanto é ter um momento só para ela. Né? E nesse momento aqui, Manu... De novo, para ele escutar de novo. De novo. Deixa eu gravar. Eu vou gravar agora com o celular para colocar. Olha, eu tô sentindo assim, né? Um cadinho que eu pisei num carro sem querer. E foi logo na primeira. Pá! Tô com medo das próximas já. Ai, meu Deus, né? Mas, ó... É engraçado você falar isso, porque é uma coisa que eu tento muito. É assim, tanto com a Nina quanto com a Manu, ter momentos, sei lá, eu e ela, sabe? Eu e elas separados, sabe? A Bibi, ela já é do aconchego, sabe, mãezona? Que bota todo mundo embaixo, vai todo mundo junto sempre. Sempre que não tem uma junto, eu fico achando que a outra vai outra achar... tá perdendo. Tá sempre devendo, né, Gabi? Nunca tá em dia, né? Ela põe na conta, viu? Ela põe na conta, sei lá. Por exemplo, hoje à tarde, Nina estava dormindo. Aí eu saí para dar um passeio com a Manu, para ela fazer as coisas dela, enquanto a Nina dormia. Aí ela já deu um jeito de botar na conta, você entende? Tipo, depois tem que dar um passeio com a Nina também, sabe? Eu passei. Não, olha que interessante. E olha que legal vocês estarem trazendo isso, né? Porque isso é mega, mega, mega infantil. Elas deviam estar fazendo isso, né, gente? Então, quando é uma demanda nossa e não delas, por favor, tira da conta. Porque a gente já tem conta demais para pagar. A gente não precisa pagar a conta dos outros. E outra, olha só o que eu vou dizer, gente.
As crianças demandam diferente. As crianças Sim. demandam diferente. Eu não, o que eu tenho que me preocupar? Em atender as demandas das crianças. E como pai e mãe, olha, eu já percebi, igual vocês falaram, que a Lu tem uma tendência a ceder demais. Opa, então é isso que eu tenho que me preocupar, né? Ah, mas ela não tá demandando. Beleza, ela não tá demandando, mas eu já percebi e eu quero cuidar disso. Né? Porque ela não tá demandando não por falta, ela não tá demandando porque o perfil dela é esse. E se eu não cuidar disso, ele desequilibra. O desequilíbrio de um perfil que cede demais é ceder até onde não deve, é extrapolar limites pessoais, os outros abusarem da pessoa e a pessoa, tá tudo bem, ela sempre entende o outro, ela sempre entende o outro, ela sempre entende o outro. E para essa criança é muito especial que vocês tenham um momento único, tanto para elevar a autoestima dela, quanto para educá-la mesmo, contar histórias para ela, metáforas que eu amo tanto, dizendo para ela coisas que a outra não deve ouvir. Porque vocês têm que educar essas meninas diferente. Uma precisa saber que ela não precisa ceder sempre, que de vez em quando é ela que tá na vez e ela não deve deixar ninguém passar na frente mesmo, que de vez em quando ela tem que brigar. Você tem que contar isso para ela, porque tem criança que não vem com esse chip. Ela precisa saber que de vez em quando ela tem que brigar, de vez em quando ela tem que falar alto, de vez em quando, se ela não for respeitada, ela tem que empurrar. Opa, peraí. Claro, Isa, você está incentivando a violência? Não! Tô dizendo que tem perfis que precisam de recursos para lidar com esse mundão doido que a gente tem aqui. Se a gente tivesse só a gente trabalhado na iluminação, talvez a gente não precisasse orientar assim. Mas não é o caso. A gente tem gente muito louca e tem gente das trevas. Então, elas podem ficar na iluminação também, todo mundo pode. Mas, infelizmente, a gente sabe que às vezes a gente vai encontrar um ou outro, né, com a chama meio apagadinha aí. E aí a gente precisa ter meios para se proteger. Né? Então, isso é legal. E quando vocês estiverem dando essas orientações, contando histórias sobre isso, metáforas de como foi que isso, né, que tal criança que passava sempre por essa situação, ou tal patinho, ou tal vaquinha, ou tal, enfim, qualquer bicho, né? Como foi que ele fez para se defender e tal, a outra não pode ouvir essa história, porque ela já tem de fábrica isso, aí vai desequilibrar, porque daí ela vai ficar agressiva. Que ela já vem de fábrica, ela não precisa dessa orientação. Aliás, ela precisa escutar uma historinha que a borboletinha aprendeu que ela tinha que conversar e não jogar tudo, né? Para resolver uma questão. Então, é outra coisa. Aliás, quando Deus faz isso, é que ele confia demais na competência de vocês, entendeu? Quando ele dá uma de cada, é muita confiança na competência. Ele tem certeza que vocês são top das galáxias. Você descreveu as duas perfeitamente. Como é que é? Você descreveu as duas perfeitamente. Porque temperamento é mapa de gente, né? E quando a gente estuda um cadinho de temperamento, você fala só um pouquinho, a gente já entende mais ou menos qual é que é. E a gente começa a chutar e acerta. Mas é porque é mais ou menos por aí mesmo, sabe? Não dá para fugir muito disso, né? Então, isso que é interessante, saber que ter um momento de exclusividade com cada uma não é separá-las, é individualizá-las. E os termos fazem toda a diferença. Enquanto eu estou olhando como separação, eu tenho razão de não querer. Você está certa, Gabi? Quando você está olhando como individualização, eu tenho razão de querer. Você está certo, Tiago. Olha que lindo. Tá todo mundo certo, né? Aí a gente busca, não é? Tá todo mundo certo. No seu ponto de vista, tá todo mundo certo, né? Esse que é o ponto. E aí a gente começa a ver que, poxa, dá para olhar por outro ponto de vista. Eu posso olhar, então, pelo ponto de vista da individualização. E isso tem tudo a ver com o que eu quero para minhas filhas. Olha que incrível. Né? Isso tem tudo, total conexão com a educação que eu acredito, com os valores que eu prego, que eu dissemino, né? Só faltava alinhar esse olhar, esse ponto de vista, e aí conseguir fazer esse processo. Então, assim, não tem que pôr na conta. Aí tem gente que vai demandar mais. Por natureza, quem é que deve demandar mais interação e atenção? A menor, pelo que vocês me disseram. Ela deve ser uma criança que não gosta muito de ficar sozinha, não concentra muito, tá o tempo inteiro querendo interação. Gosta de estímulo, é aquela que não quer dormir nunca, né? Que não quer perder nada, que não quer ficar nada de fora, que quer estar ali. Tá vendo essa cara aqui? É de quem acabou há 40 minutos tentando fazer ela dormir. Tava muito agitada. Isso. E a outra não tá dormindo. E a outra, ó. Isso. A outra é do tipo que
assim, tô com sono, durmo, onde estiver, né? Então, a outra anima você ter mais filhos. Você fala, nossa, se fossem todos assim, eu tinha 5, né? Porque a outra não era assim, Calma nesse papo. Nem tanto, Vamos nem tanto. voltar para a parte da diferença das duas. Não, a Manu até 1 ano e meio não dormia, Muito não dormia. Ela não dormia. Não existia isso de dormir. 1 ano e meio. muito. Depois mudou. Entendi. Então, assim, o que eu diria para vocês nesse caso? Primeiro é isso, atender as demandas, né? Então, uma tá demandando mais nesse, porque são fases também. E pode ser que tenha uma conta que eu vou fechar na vida, né? Que hoje eu tô num momento, num mês, em 2 meses, num ano, que caramba, essa aqui tá demandando muito, porque aconteceu isso, depois essa ficou doente, depois a mesma. Então eu tô ali com ela. Lógico que eu tenho que preocupar sim. Caraca, tô deixando a outra, né? Poxa, deixa eu... Aquela basiquinha mesmo de perceber, né? De conversar, ver se tá tudo bem e tal. Mas não precisa ser no papel do pão, anotando todas. Né? Até porque, amor, olha que doideira. Olha como é que a gente faz as coisas, não percebe, não vê e não se dá conta. Se eu, que sou a mãe, tô marcando no papel do pão cada uma das saídas com uma e com outra, eu tô incentivando a competição entre elas. Orocobicho. Eu querendo ser justa, tô incitando a competição. Eu querendo unir, tô incitando a não individualização. Entende que loucura? E cheia de valores nobres. Porque eu tô querendo justiça, eu tô querendo união, eu tô querendo coisas lindas, coisas nobres, coisas maravilhosas, né? Mas com aquele mindset mais rígido, mais quadradinho, né? De que só tem esse jeito de ser justa, só tem esse jeito de estar junto, de ser união, de ser unido, né? Então eu acho que... Eu vou pedir licença um segundo, que eu acho que eu ouvi ela chorar lá em cima, tá? Desculpa. Vai lá. Então, esse que eu acho que é um pouco isso que a gente pode contribuir nesse momento, assim, sabe? Que, claro, né? A gente sempre achando que eu ia falar coisas sobre as crianças e eu acabo sempre falando sobre os adultos, né, Gabi? Eu sou uma psicopedagoga que percebi logo que as crianças não tinham problemas, né? Que nós é que tínhamos. Então, eu sou uma psicopedagoga que as pessoas falam, você é psicopedagoga, então você atende meu filho? Eu falo, então, posso atender você. Mas isso, desde que a Manu nasceu, foi a coisa que eu mais entendi, foi a coisa que eu entendi mais rápido, na verdade. Que eu tinha que quebrar muito do que eu entendia que era certo e errado, do que era educação, do que é uma criança legal. Eu tive que quebrar tudo, desconstruir tudo em mim para começar a reconstruir e repensar o que é o mundo, inclusive, sabe? Então, isso a gente está sempre voltando, mas tá tão dentro da gente, que a gente se vê nesse lugar e fala, gente, eu não sei para onde eu vou. Eu não sei para onde eu vou. São pontos cegos, Gabi, são pontos cegos. São pontos que, assim, olhando desse meu lugar, isso faz tanto sentido que eu não consigo ver diferente. É aquilo mesmo. E faz sentido. Né? Então, por isso que eu acho maravilhosa a atitude de vocês de falar, aqui, dá o seu ponto de vista, vamos pegar o ponto de vista de outra pessoa. Vamos pedir uma ajudinha, né? Que às vezes não é nem ajuda, é só, você já viu esse lado, né? E aí a pessoa fala, tudo a ver, né? É isso, faz sentido, né? Faz sentido. E tem gente que comentou assim, não se culpa, mãe, ela tá com cara de desesperada. Mas não é cara de desesperada, é cara de ficha caindo. Isso, eu ia falar isso. É cara de interurbano foi, passou e ok, amanhã será um novo dia. Ela não está com cara de culpada, ela está com cara de fichas caindo, de caraca, como é que eu não pensei desse lado? Como é que eu não percebi por esse ângulo, não é? É só isso. E o mais que a gente fica indignado em alguns momentos, e eu sempre fico. Às vezes eu vou numas palestras, eu leio os livros, né? Porque tem uns livros que falam comigo, sabe? Tem uns livros que vêm com o meu nome, assim, Iris, aqui. E a gente fala, caraca, como que eu, tão inteligente, tão pensativa, tão reflexiva, tão buscadora de informações, como eu não tinha percebido isso ainda? E que bom, né? Que a gente vai se dar a oportunidade disso. Já que eu não percebi de outro jeito, eu vou buscar, né? E é isso que nós estamos aqui fazendo. Existem hoje em dia essas oportunidades, né? Porque se você pensar 10, 15 anos atrás, você não tinha tanta facilidade de se comunicar com outras
pessoas, assim, que entendiam Não da tinha. questão, né? Era muito mais julgamento, né? Então, que bom que Caraca, existe esse canal que a gente possa falar, cara, tá tudo errado, não sei o que fazer. E aí, me ajuda aí, por favor? buguei, né? Buguei. É isso. É muito legal, é muito legal. E assim, né? Tudo tão rápido, né? Vocês fizeram contato assim agora e eu falei, cara, vamos conversar. Mas E você eu tem tenho. Eu tenho uma coisa, cada um tem um perfil, né? E eu tenho um perfil de grandes grupos. Eu prefiro trabalhar sempre, toda a minha vida, com grandes grupos. O contrário da minha mãe, que é psicóloga, e prefere trabalhar no setting terapêutico 1 a 1, né? E minha mãe é inteligentíssima, tem ideias ótimas, assim, a gente tem muitos papos filosóficos. Eu já me mudei desde que eu casei 8 vezes, mas o celular é sempre da TIM, porque o dela é da TIM, entendeu? Eu nem acho que é a melhor. Mas pelo menos eu falo de graça com a minha mãe onde eu estiver, né? E aí, porque a gente conversa por horas, né? E aí eu falava que eu queria gravar, por exemplo, as nossas conversas para colocar em podcast, em coisa assim, porque é incrível, as ideias dela são excelentes e tal. Ela falou assim, me dá frio na barriga só de pensar na ideia. Olha sério? isso! E eu sou dos grandes grupos. Mas onde eu quero chegar colocando isso para você? Que essa ideia de a gente conversar numa live é muito rica, é muito legal. E me ativa ainda mais ideias, eu fico mais produtiva e mais consigo fazer conexões melhores, porque tá na minha praia. Eu gosto quando as pessoas estão aprendendo juntos, sabe? Não, Então, e é muito assim, legal também que a gente percebe que muita gente passa por isso, né? E que não tem vergonha de passar por isso, sabe? Porque eu vejo, a gente trabalha com YouTube de família, assim, né? E a gente vê muitas famílias tentando ser perfeitas e a gente fica questionando sempre, o que que é a perfeição, entendeu? Porque o que ela mostra de perfeição é o que eu não quero pra mim, inclusive, você entende? E tá tudo bem. A gente tem valores diferentes, a gente tem princípios diferentes, a gente tem vidas diferentes, tá tudo certo, sabe? Não tem e ninguém a certo pra mim. perfeição, eu acho que ela só serve para uma coisa, né? Que é a mesma serventia da utopia. Tem uma frase que eu gosto que diz assim, né? Eu vejo o horizonte e eu dou 2 passos e o horizonte se afasta 2 passos. Eu dou mais 5 passos e o horizonte se afasta mais 5 passos, né? Como o horizonte sendo a utopia, né? Aquela ideia que você nunca vai alcançar de perfeição, no caso, né? Mas para que serve a utopia? Justamente para isso, para nos fazer caminhar. Então, acho que essa ideia de perfeição, ela serve para isso, para a gente falar, poxa, eu ainda quero isso para mim, eu ainda quero esse lugar aqui, eu ainda quero a ambição positiva, né? A perfeição em todos os sentidos, né? Do quanto eu quero ganhar, da carreira, da mãe que eu quero Mas ser. aí eu entendo que é o que eu quero, né? O que eu quero pra mim. Agora, eu não posso também querer o que eu quero pra mim, pra elas, porque elas também vão querer as coisas pra elas, né? Então a gente também tem que separar isso, sabe? E Exatamente, às vezes é difícil. exatamente. Não tem, né, Gabi, uma coisa que é para todo mundo, né? Não existe, né? Tantas pessoas, tantas cabeças, tantas histórias, tantas, né? Então a gente vai trazendo aquilo que faz sentido pra gente, né? E o mais que eu acho rico de tudo isso é que assim, a gente vai encontrando pessoas que têm pensamentos parecidos. E quando não tem os pensamentos parecidos também, a gente aprende, né, a olhar o outro. Mas olha, tome autoconhecimento e autodesenvolvimento para conseguir lidar com o ideal do outro que é diferente do nosso, né? E para conseguir não julgar, né, gente? Pelo amor de Nossa Deus. Senhora, como é difícil não julgar, Isa. É É difícil. difícil. Às vezes eu tô falando assim, de repente eu falo, gente, eu tô julgando quem eu penso que eu sou. E aí Aí a gente, né? Ai, mas como é que não pensou nisso? Eu postei recentemente, né? Deu um ibope, que eu já fiz até uma manhã sem limites falando, né? Do pai com o bebezinho no colo e ele fazia tipo um sustinho e o bebezinho assustava junto. Gente, virou o muro da crucificação do pai que fez isso. E aí, o mais interessante é que até para ter bom senso, o bom senso é baseado em informações também. Então, como é. assim ele não tá... Ele podia não ter Nossa, estudado, mas ele o bom precisava ter senso é baseado em informação para informação. ter esse bom senso.
Eu vou escrever essa frase. Peraí, deixa eu falar. Vou falar para mim mesma. Pera só um segundinho. O bom senso. Fala de novo. É sério, eu preciso Até para repetir. ter bom senso, a gente precisa de informação. Ele é Até baseado para em ter bom senso, informações. a gente precisa de informação. É isso. É isso. Informação, a informação é o poder mesmo de você mudar realmente o estado que você está, não adianta. Isso para tudo, né? Gravidez, parto, amamentação, criação de filho. Se você não se informa, se você não estuda, você não vai para lugar nenhum. Você vai ficar sempre É, travado no mesmo lugar, né? eu, quando engravidei, achava que nada disso era necessário. Na verdade, eu nem achava nada, nem pensei nisso, né? Porque não se pensa nisso, né? Quando você tá no universo que eu tava, que é de carreira, trabalho, progredir, crescer e galgar, né, cargos e salários e viagens para fazer as coisas acontecerem e tal. Você acha que filho é fácil, né? Difícil é virar gestora dessa empresa. Difícil Sim, é, né? Tem outras coisas sim. difíceis, vamos combinar. Filho é É, fácil, né, beijo? Até minha avó sim. teve 9, né? Filho é fácil. É, Aí, né? Aí a gente aí vai você entende. descobrindo, né? Uhum, Que tem umas coisas que podem ser mais bem aproveitadas se a gente estudar. uhum. Eu diria isso, porque tem criança que não demanda que a gente estuda. Inclusive, eu anotei até aqui o nome de um possível próximo livro, que é Estude para Ser Pai e Mãe antes de precisar. Sabe por Ah, isso é quê? maravilhoso. Porque às vezes, depois que você já está precisando, você já tem um problema instalado. Às vezes É, você já tem uma dinâmica estabelecida. Às vezes você já tem vícios. Às vezes você já tem. Às vezes até já distúrbios, desequilíbrios, né? Às vezes você já tem alguns problemas mais graves. Então uhum. estude para ser pai e mãe antes de precisar. Até porque às vezes, depois que você precisa, já é um caso de saúde. E não mais só de educação. Né? Exatamente. A gente fala isso, a gente tem vídeos, aliás, tem uma série no nosso canal sobre parto, que é justamente isso. Antes de você engravidar, informe sobre parto, vai estudar o que que é o parto, vai estudar o que que é ter um filho, para poder realmente fazer sua escolha de forma consciente, né? E aí a educação também é isso, tem que ter consciência, tem que saber o porquê você está educando assim. E não só falar é modinha educar assim e tal, não. Estuda a modinha. Ela pode ser legal e pode funcionar para você, mas você tem que entender o que que é essa modinha, entendeu? Só falar que você faz isso Sim. e, né, não é tão simples E sabe assim. outra coisa importante falando dentro desse tema de estudar, Gabi, que eu acho muito válido a gente trazer, é que tem gente que acha que está estudando assistindo uma live dessa, vendo post no Instagram e assistindo videozinho curto no YouTube. Claro que a gente Uhum. também está estudando assim, mas no raso. Eu acho Estudar que isso daí são profundo, estímulos que fazem você ir procurar realmente informação nos livros, isso. em até Estudar pessoas. profundo é livro, curso, palestra, é Uhum, coisa mais uhum, profunda, mais comprida, uhum. maior e de fonte segura ainda. É. Que, né? É por Toma isso que cuidado. eu ainda fico mais no livro, sabe? Porque no livro eu consigo ainda ter mais referência bibliográfica, assim, você consegue ter mais segurança. E aí você vai pegando segurança naquela pessoa, e a pessoa faz uma palestra, aí você vai lá e assiste a palestra da pessoa, sabe? Você vai seguindo a pessoa para Isso. ver o caminho que ela está seguindo, né? Oi. Pronto, E foi? outra coisa legal, tudo certo? Desculpa. Desculpa. Imagina, imagina. Não, se a Mas gente não tivesse filhos, a gente não tava nem fazendo essa live, então tá tudo bem. Nem precisa pedir desculpa porque você foi atender uma delas. Elas são a causa desse negócio todo aqui. exato. Elas são Outra a coisa causa que eu de acho tudo. legal. Oi? Elas são a causa de tudo. Até da gente ter um canal no YouTube, são elas a causa. Exatamente, exatamente. Outra coisa que eu acho muito interessante também nesse ponto de estudar, nós estamos falando de estudar, da importância de estudar, Thiago, é que eu escutei o Paulo Vieira falando, eu achei incrível, que ele falou assim, cara, a pessoa acha que vai mudar uma vida inteira lendo um livro, Uhum. fazendo um curso. Muda, né? Mas talvez não o tanto que a gente precisa. Mas é aquela coisa dos dois passos Não até é? o horizonte, né? Você pode dar um passo até o horizonte e o horizonte fica lá ainda, e você fica nesse um passo. Ou você pode dar E 5 aí que passos até o tá. horizonte, né? O livro que mais mudou a minha vida foi o que me mandou ler livros todos os dias. Que foi o Milagre da Manhã. Ele falou aqui, você quer mudar a sua vida? Termina esse e começa uma
rotina de leitura todos os dias de outros livros, entendeu? Pega os livros bons e lê todo dia. E começa logo no começo do dia para você não ter desculpa de falar, ai, hoje não deu tempo, né? Então, foi o livro que mais mudou a minha vida. Então, faz muito, né, sentido. A gente vive uma geração que é muito legal da informação, né? Eu fico pensando muito isso com relação aos meus pais e tal, e fico pensando como é que eles faziam, né, cara? Hoje não tem desculpa para não se informar, né? A informação está aqui, tá na sua mão, às vezes. Você pega ali, aí você fala assim, encontrei uma coisa aqui, aí agora eu vou atrás disso daí para saber mais, né? E assim, hoje a gente tem na mão um computador mais potente do que o que levou o homem para a Lua. E tem gente que fala que não tem informação, que alega ainda ignorância em alguma coisa. Eu falo, meu Deus, calma, pera, você não procurou direito. Peraí, você tem essa informação. A pessoa até procura, até lê o livro, mas ela não entende o que ela tá lendo também, né? Falta. Tem muita coisa. Gente, peraí, eu vou ter que só colocar isso na bateria que tá acabando. Rapidinho. Oi, tudo bem, pessoal? E aí? Então, continua a live? Assunto. Que legal! Adoro esses coraçõezinhos aí, tô amando. Adoro corações aí. Ai, que demais! Oi! Tudo bem? A gente tava cuidando do seu Instagram. Amores, o que mais que eu ia falar sobre informação? Que eu acho muito relevante isso. A gente, às vezes, recebe a informação, mas não tá com a estrutura para aproveitar a informação. Porque, às vezes, é uma informação que eu precisava de terapia para conseguir pôr em prática, por exemplo. Nossa, eu entendo muito bem isso. Daí eu entendi, mas não consigo. Aí eu fico 2 vezes com raiva, entendeu? Começou de mim. O negócio complica, né? Outra coisa louca também que eu vejo acontecer sobre essa questão da informação é a pessoa perceber a informação, aí ela tenta viver, daí ela não consegue. Aí ela começa a desconfiar da pessoa que passou a informação. Isa, você faz mesmo isso tudo que você fala? Só porque você fala isso, mas com a câmera desligada vai lá e faz outra coisa, né? A gente ouve isso também. É tão legal, assim, como eu vejo... Eu não tinha me dado conta que era isso, né? Eu falei, cara... Aí uma pessoa me perguntou, né, recente, porque eu acho que muita gente pensa e não tem coragem de perguntar, mas recente eu tive uma pessoa que perguntou, assim, na Latovska. Eu falei, bicho, eu tento viver tudo que eu falo. Óbvio que tem hora que não funciona, né? Tem hora que não dá certo. Tem hora que a gente vai tentar fazer outras coisas, né? Tem hora que a gente não tá bem, tem de um tudo, né? Ninguém que tá falando que é perfeito, não. Nem TPM, né? TPM, cara. Tudo nessa vida, né? Tem 3 colegas na mesma casa, tem várias coisas, né? E aí, tem os aprendizados, né, nossos, da criança, enfim, tem os calos, tem as coisas que a gente acha que já estava trabalhado na iluminação e ainda é um ponto de escuridão, né? Os buracos negros, né? E aí, mas eu juro juradinho que eu tento viver tudo que eu falo, eu tô em busca disso. Na verdade, por que eu falo? Porque eu tô nessa live, eu tô comigo, vocês vão embora. Daí eu vou atender alguém, eu continuo comigo, eu escuto de novo. Vocês já foram, aí a pessoa vai embora, eu vou dar uma palestra, eu tô comigo, cara, de novo eu tô comigo. E eu escuto de novo. Então, na verdade, eu escolhi ficar falando sobre isso para todo mundo, para eu não parar de ouvir. Para eu me lembrar, para eu ter isso. Então, na verdade, os outros são pretexto, né? A verdade é que a gente fica feliz de ajudar. E os outros também são causa, é fato. Mas é pra gente, né? Obrigada. Tchau, pessoal! Tchau.